Bom, minha gente, vamos nós, né? Boa tarde, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas espero que todo mundo esteja bem, viu? Eu vou finalizar nessa discussão sobre o último período da história política da Grécia. No caso, eu estou me referindo ao famoso período helenístico. A cultura helenística, Alexandre Magno, ou o famoso Alexandre o Grande, como ele acaba sendo conhecido, ele, na verdade, quando ele chega ao poder, quando ele conquista o mundo grego praticamente falando, ele vai acabar assumindo o título de Alexandre III da Macedônia, que geralmente a galera, os historiadores, denominam ele como Alexandre o Grande. Motivo: esse cara foi um dos maiores generais da antiguidade. Vai construir um imenso império, que daqui a pouco eu vou ater sobre ele com maiores detalhes. Mas antes do surgimento de Alexandre, antes de suas conquistas propriamente ditas, Alexandre, que é inclusive citada numa música de Amelinha, chamada Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, só para vocês terem ideia, antes de aparecer esse monarca, esse governante, a gente vai ter voltar um pouquinho mais atrás para saber quem foi o seu pai, o famoso rei Filipe II da Macedônia. Filipe II da Macedônia, ele antes de se tornar monarca, isto é, antes de ser um rei dessa região da Macedônia, que para quem não sabe, do ponto de vista geográfico, esse território estava localizado ao norte do território da Hélade, ou Grécia, como costumeiramente a gente conhece, ele, antes de se tornar rei, ele foi feito prisioneiro na cidade de Tebas, se eu não me engano. Sim, na cidade de Tebas, onde ele vai passar 7 anos aprisionado. Motivo de sua prisão: ele vai acabar se envolvendo nessas revoltas locais contra os tebanos, se eu não me engano. Ele vai acabar ficando enjaulado, encarcerado, preso por 7 anos. Mas essa prisão, minha gente, não pense que ele vai ficar à toa, ocioso, não. Muito pelo contrário. Na prisão, ele vai aprender muitíssimas e muitas coisas, como técnicas e estratégias militares, por exemplo, que vão servir de inspiração para quando ele for finalmente libertado. A cadeia para ele praticamente vai ser uma espécie de aprendizado, uma espécie de escola, onde ele vai aprender muita coisa, principalmente no que diz respeito a táticas militares, que mais na frente vão ser empregadas pelos seus exércitos, praticamente falando. Como eu acabei de falar para vocês, ele vai aprender muitas estratégias, táticas militares, que vai servir para que ele empregue esse aprendizado, que vai obter na cadeia, como eu acabei de falar para vocês, que vai ser usado futuramente no famoso exército da Macedônia, onde, uma vez essas técnicas empregadas, esse exército macedônio propriamente dito, ele vai se tornar muito eficiente. Ele sai da cadeia, volta para sua terra natal, é coroado rei no ano de 359 a.C., e o grande desejo dele, o grande sonho, o grande objetivo que esse ser humano tinha era de dominar, conquistar o território da Grécia. Ele era um cara apaixonado por essa cultura, tudo que respirava a Grécia de certa forma vai acabar influenciando seu comportamento, etc, etc, etc. E ele vai acabar tendo esse objetivo, esse anseio, esse desejo. Que desejo é esse? Dominar a Grécia. Tanto é que o passo decisivo, o seu objetivo, vai ser alcançado no ano de 338 a.C. Quando? Onde? Na famosa Batalha de Queroneia, ele acaba simplesmente derrotando os atenienses e os tebanos nessa que ficou conhecida como a Batalha de Queroneia. Com essa batalha, vai se iniciar na história política da Grécia a conquista de seu território pelo famoso rei Filipe II da Macedônia. Que essa derrota dos gregos pelos macedônios é conhecido na história política como o famoso período helenístico, que é o último período da história da Grécia Antiga. Que esse período só vai se encerrar com a conquista dos gregos pelos romanos no ano de 146 a.C. Mas isso aí é assuntos para próximas discussões. O que eu quero que vocês percebam é que na Batalha de Queroneia, Filipe II da Macedônia vai conseguir, o seu grande objetivo, que era dominar o mundo grego.
Esse feito é louvável, esse feito vai ser grandioso a ponto de simplesmente começar o domínio macedônio sobre os gregos. Esse período vai ficar conhecido, como eu acabei de falar para vocês, como famoso, período helenístico. Bom, Grécia conquistada, os macedônios dominam a região, mas, minha gente, é aquela coisa. Não é só na antiguidade que os reis, estadistas, governantes vão fazer inimigos, não. Aliás, não precisa ser rei nem ser governante, não, para fazer inimigos, não. Aqui e acolá, a gente, em algum momento de nossas vidas, a gente vai acabar gerando uma rivalidade com outro alguém que não nos interessa agora nesse exato momento. Ele conquistou muito, isso é verdade. Derrotou muitos povos, isso também não resta dúvida. Mas, ao mesmo tempo, esses conflitos vão acabar o quê? Resultando em surgimento de inimigos. O surgimento de gente que vai querer puxar o tapete desse camarada. Puxar o tapete é derrubar ele do poder, só para vocês terem ideia. Isso vai acabar acontecendo. De que forma? Filipe II, ele acaba sendo assassinado. Esse assassinato acaba ocorrendo no ano de 336 antes da era cristã, que esse monarca morre. Quem é que vai suceder ele ao trono? É aqui que surge a figura de seu filho, Alexandre, que vai assumir o posto como Alexandre III. Ele vai ficar conhecido na história da antiguidade como o famoso Alexandre o Grande. Que Alexandre o Grande foi educado por uma pessoa nada mais, nada menos do que o famoso filósofo Aristóteles. Que professor Alexandre teve, hein? O grande filósofo grego Aristóteles. Foi um dos professores do querido Alexandre, antes, lógico, do mesmo assumir o trono herdado por seu pai. O seu pai Filipe II é assassinado e Alexandre acaba chegando ao poder. Que é aqui, minha gente, que com a chegada de Alexandre ao poder, só para vocês terem ideia, ele vai acabar assumindo o trono, o governo da Macedônia, lá por volta dos seus 20 anos de idade. E o que é que ele vai fazer? Dar continuidade ao legado, à obra de seu pai. Seu pai conquistou a Grécia, conquistou muitos territórios, e Alexandre vai só dar continuidade ao que o seu pai iniciou. Seu pai era um conquistador e o filho de Filipe II, no caso Alexandre, não vai ficar atrás. Tanto é, minha gente, que ele vai acabar construindo um dos maiores impérios da antiguidade. Ele vai reprimir muitas cidades gregas. Ele vai derrotar o famoso Império Persa, só para vocês terem uma ideia. Ele vai conquistar a Fenícia. Vai conquistar o território do Egito. Vai conquistar, inclusive, as terras da Mesopotâmia. E ele, inclusive, minha gente, vai chegar em parte do que é hoje o território da Índia. O Império de Alexandre vai ser gigantesco. Gigantesco. Somente para vocês terem uma ideia. Ele vai derrotar os fenícios, os egípcios, os persas, os povos da Mesopotâmia. E chega, inclusive, nas fronteiras do território indiano. Ele vai ser um grande militar. Ele vai ser um grande conquistador. Tanto é que ele vai ficar conhecido com o nome de Alexandre o Grande. O grande o quê? O grande conquistador. Que esse grande conquistador vai fazer um dos maiores impérios da antiguidade. Existe até uma discussão para saber qual foi o maior império da antiguidade. Se foi o Império Persa, o Império de Alexandre o Grande, que é esse que a gente está estudando, ou se foi o grandiosíssimo Império Romano. 3 grandes impérios da história da humanidade. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Aí, minha gente, até aqui estava tranquilo. Vai existir esse intercâmbio, essa integração cultural. Mas, minha gente, lá por volta de seus 32 anos de idade, Alexandre acaba falecendo. Sim, ele vai acabar falecendo, vítima de uma febre desconhecida. O povo vai chorar sua morte, lógico. Mas o mais trágico nisso tudo é que Alexandre não deixou herdeiros direto ao trono.
Isto é, ele não teve filhos, ele não deixou um herdeiro. O Império Macedônico, ou Macedônio como queiram, perdeu o seu monarca. Quem é que vai suceder o grande Alexandre? É aí que está a grande questão. Como ele não deixou herdeiros, isto é, filhos, para o trono, o que vai acabar acontecendo? O império vai acabar se fragmentando, vai ser dividido entre alguns de seus generais. O império acaba se fragmentando, os generais de Alexandre o Grande acabam fatiando o império, ou dividindo, como queiram, que nessa historinha dessa fatiada vão surgir, por exemplo, reinos independentes. Isso dividido entre os generais de Alexandre o Grande. Alexandre morreu, os generais não se entenderam e acabaram fatiando, isto é, dividindo o império. Surgindo regiões ou reinos independentes. Que no caso aqui, minha gente, o primeiro reino que vai acabar se formando logo após a morte de Alexandre, essas disputas envolvendo os generais, o primeiro reino vai acabar abrangendo os territórios onde é hoje a Síria, a região da Ásia Menor, o território que engloba Mesopotâmia e o território da Pérsia. Esse é o primeiro reino que surge logo após a morte de Alexandre, governado por um dos generais de Alexandre o Grande. O segundo reino vai acabar englobando o território que é hoje o Egito, o antigo território da Fenícia e a região da Palestina. Esse é o segundo reino que se forma pelo segundo general que Alexandre o Grande acabou possuindo, diga-se de passagem. Esse terceiro reino vai acabar englobando todo o território da Grécia e, inclusive, o território da Macedônia. Foi o que eu falei no início desse vídeo. O território da Macedônia estava localizado no norte do que é hoje a Grécia. Agora, não confundir essa Macedônia de outrora, de antigamente, essa de Alexandre que a gente está estudando, com um país que existe chamado hoje de Macedônia do Norte. Só para vocês terem uma ideia. Esse império acaba se fragmentando, se dividindo, ele acaba sendo fatiado entre os generais de Alexandre o Grande. Que, minha gente, foi um império muito importante, importantíssimo, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. E a importância dele, minha gente, não vai ser somente pela questão do domínio político. Não vai ser somente, aliás, não vai ser só importante devido à questão de sua expansão militar. Mas o que de neto vai acontecer vai ser o quê? De ter reunido um ambiente cultural muito favorável. Favorável de que forma? Vai existir um intercâmbio cultural, o contato dos gregos com outros povos. O contato entre os costumes da Pérsia, por exemplo, os costumes dos povos da Mesopotâmia, os costumes dos povos do Oriente Próximo, só para vocês terem ideia, os costumes, por exemplo, dos egípcios, entre outros povos que foram conquistados pelo grande Alexandre o Grande. Que tanto é, minha gente, só para vocês terem ideia, nas chamadas 7 maravilhas do mundo antigo, o faraó da Alexandria acaba sendo fazendo parte dessa seleta lista das grandes maravilhas da antiguidade, que o farol servia para orientar as viagens marítimas no turno da noite, só para vocês terem ideia. E sem contar as bibliotecas que foram fundadas, que vai reunir os sábios e os mestres da antiguidade com todo o conhecimento até então produzido pela humanidade. Sem contar na famosa Biblioteca de Alexandria. A cidade de Alexandria foi fundada, óbvio, evidentemente, para reverenciar o grande Alexandre o Grande. Biblioteca essa que, se eu não me engano, foi incendiada 3 vezes. O último incêndio que teve, se eu não me engano, foi quando os romanos foram lá e destruíram completamente a região. Tu imagina o conhecimento que foi perdido até então. Uma biblioteca inteira ser incendiada. É grave, é trágico. Isso é um prejuízo incalculável para a humanidade. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Essas culturas vão acabar se influenciando, interagindo. Esse intercâmbio vai ser muito importante. Vai existir uma movimentação cultural, uma movimentação de povos muito importante nesse famoso Império da Macedônia, a ponto da cultura grega, ou cultura helena, como queiram,
ter chegado, inclusive, até nós, ocidentais. Porque através dessas conquistas, que a famosa cultura helenística vai influenciar, como até hoje influencia nós que vivemos, por exemplo, no famoso Ocidente. A cultura grega ela vai ser levada mundo afora. A cultura grega vai ser disseminada, espalhada, difundida em diversas regiões onde os macedônios acabaram conquistando. É aquela coisa, uma cultura, não esqueçam disso, acaba simplesmente influenciando outra cultura. E cultura é uma coisa que faz parte de nossas vidas. Todos nós estamos inseridos em algum ambiente cultural. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Essa ideia que não existe ser humano com cultura, esqueçam, isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. Todos nós somos seres humanos culturais. Se somos, por exemplo, seres humanos culturais, estamos inseridos na cultura propriamente dita. Que essa influência, esse intercâmbio cultural entre gregos, persas, macedônios, egípcios, mesopotâmicos, entre outros povos, vai acabar resultando em uma nova cultura, que é a famosa cultura helenística. Que essa cultura helenística ela vai ser muito importante para a gente conhecer o que hoje a gente conhece. Bom, minha gente, por aqui eu encerro. Eu espero, como é que eu gostaria de dizer para vocês? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O joinha também é muito importante, até porque esse canal foi criado para estudantes, para que vocês aprendam e interajam juntamente comigo. E é isso, minha gente. Se gostou, dá um joinha. Valeu e até nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal.